Olá, meu nome é Juliana Loureiro, eu sou mentora de empoderamento, especialista em design de estilo de vida, de corpo, mente e alma. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a grande vilã que faz com que muitas vezes a gente não atinja os objetivos que a gente acabou de definir para esse ano. E essa vilã é a autossabotagem. Então continua aqui comigo que nesse vídeo você vai saber o que você precisa saber para realmente começar o caminho da autotransformação e não permitir que essa vilã invada a tua vida e tome posse dos teus objetivos, das tuas realizações. Estamos no começo do ano, é o nosso primeiro encontro, então nada melhor do que falar sobre essa grande vilã que muitas vezes domina partes ou muita coisa da nossa vida. Então, minha primeira pergunta para você é: você já percebeu que você se auto-sabota? E se sim, em que áreas você se auto-sabota? Para alguns segundinhos para perceber quais são os momentos que você se auto-sabota. Em que áreas da tua vida? Então pega um papel e uma caneta e vamos lá anotar quais são os momentos, as áreas e as coisas que você já percebeu que você se auto-sabota. A autossabotagem é, lembrando, aquele fator aonde você diz que a partir de amanhã eu vou começar a me exercitar todos os dias e você vai 1, 2, 3 dias, às vezes uma semana, às vezes 15 dias, e depois a coisa vai perdendo a força e você vai encontrando motivos, justificativas para não fazer mais aquilo que você mesma havia determinado como um ponto importante para você. Então, coloque lá, vai trazendo para consciência aquilo que você já percebe que existe um movimento de autossabotagem por trás disso. E agora, feito isso, vamos olhar para o que acontece realmente para a gente poder desvendar esse mistério que nos deixa muitas vezes tão refém e tão distante da gente poder realmente se empoderar. Porque nos empoderarmos é realmente dizer que eu tenho o poder de controlar a minha vida, eu tenho o poder de definir o que eu quero para minha vida e eu vou lá e faço isso acontecer. Se a autossabotagem entra no meio, a gente define o que a gente quer da nossa vida e a gente não faz. A gente fica incongruente com o que a gente coloca para nós mesmas. E aí isso começa a gerar um ciclo de baixa autoestima, de frustração, de falta de confiança. Então começa a minar muitos campos aonde você precisa que estejam fortalecidos para você ser essa mulher que tem realmente o protagonismo da tua vida. Então, quando a gente fala de autossabotagem, a gente está falando, muitas vezes, a gente pensa assim: ah, eu queria começar a comer mais saudável e eu não consegui. E aí a gente começa a olhar para as justificativas internas, externas, desculpa. E aí o que a gente precisa realmente fazer é trazer esse olhar para o interno. O que existe no meu consciente é que eu sei da importância de comer mais saudável e eu quero comer mais saudável e eu decido, como agora foi, por exemplo, virada de ciclo de ano, eu decido que eu vou comer mais saudável. Isso tudo na mente cognitiva, no nosso caminhar aonde a gente tem consciência e escolha sobre o que a gente quer. Só que a gente tem uma outra mente, e essa outra mente é a mente inconsciente. Nessa mente inconsciente, apesar de não termos acesso direto a ela, é ela quem reina aqui. É ela quem domina o território, ainda que de maneira muitas vezes indireta. Então, a nossa mente consciente tem 10%, nem isso, de força em relação a os 90% da nossa mente inconsciente, do nosso subconsciente. Então, vamos olhar lá. Eu quero e decido comer de maneira mais saudável. Começo a fazer os movimentos e aí começa a me sabotar. Por quê? Porque existe algo dentro de mim, nada fora, tudo dentro de mim, que diz:
tem alguma coisa errada aí. Eu não acredito nisso. Então, quando a gente vai se aprofundar, a gente percebe que existe uma crença de que, eu não posso ser uma pessoa saudável. Algo na tua vivência, na tua história, criou esse pensamento: ser saudável é ruim, ser saudável, a gente não come nada que seja gostoso, ou eu não mereço ser magra, ou eu não mereço, chegar ser feliz com o meu corpo. Então, quando a gente percebe que a gente está se autossabotando, existe algo na mente consciente, que é a mente que tem realmente todo o poder sobre nós, que está indo contra isso que nós estamos colocando. E aí, o que acontece? Se a gente insiste, a gente vai estar insistindo, é diferente de persistir. Insistir é tentar fazer a mesma coisa sempre. Então, conhece aquelas pessoas que fazem dieta e elas começam dieta todo mês, toda semana, a cada 15 dias. E a dieta sempre acaba no mesmo lugar. Por quê? Porque a pessoa começa o movimento, existe no inconsciente dela uma mensagem contrária a essa dieta. E aí ela insiste pelo racional, naquela coisa, na força, na dureza, no peso, quando o processo se torna super difícil, e aí chega um momento que ela não aguenta mais, porque é pesado, é desafiador, e aí ela desiste. Então, quando a gente insiste no mesmo caminho, é muito difícil que a gente tenha resultados diferentes. Mas nós estamos aqui juntas para olharmos para esse tema de maneira mais aprofundada e realmente descobrirmos o caminho para ultrapassarmos essa autossabotagem e realmente podermos fazer as ressignificações necessárias para que você possa, aí sim, atingir os objetivos que você define através da tua mente consciente. Seja ele se tornar mais saudável, fazer exercício físico, algum aprendizado, o que quer que seja. O que a gente precisa entender é isso. Essa autossabotagem não é algo que aparece, do além para vir aqui destruir os teus objetivos conscientes. É algo que está dentro de você. É alguma crença, algum pensamento que você, a tua mente acredita fielmente e ela honra fielmente. A nossa mente subconsciente, ela tá aqui para nos honrar. Então, se eu acredito que eu não mereço, eh, ter um corpo legal do jeito que eu sonho, ela vai fazer de tudo para honrar isso que eu acredito. Então, quando eu me autossaboto, a sua mente está pensando que está me ajudando. E por isso é tão difícil de parar de se autossabotar quando a gente só tenta de novo, né, fazer as coisas externamente de maneira diferente. A gente fica acreditando que quando a gente fizer de algum jeitinho diferente vai funcionar. Ah, se eu for numa nutricionista agora vai funcionar. Ah, se eu fizer o cardápio assim vai funcionar. Ah, se eu congelar as comidas vai funcionar. Ah, se eu fizer uma alimentação que seja esse tipo de dieta vai funcionar. Então, a maioria das pessoas, nós somos instigados a pensar que a gente precisa organizar alguma coisa fora para a gente não se autossabotar. Quando, na verdade, toda a resolução da questão da autossabotagem está em olhar para dentro, para fazer esse movimento que nós estamos fazendo aqui. Então, eu quero que nesse momento você pegue lá a primeira autossabotagem que você conseguiu identificar em você e perceba que verdade interna, né, que verdade para você, não precisa ser uma verdade para o mundo, uma verdade só para você, que verdade interna ou que crença existe aí dentro de você que vai contra esse objetivo, essa meta ou essa área da tua vida que te faça entrar na autossabotagem. Então, tira alguns minutinhos para entender. Pega a primeira autossabotagem que você identificou. E aí, tenta trazer a frase. Então, por exemplo,
Vamos pegar lá, exercício físico, que foi um dos exemplos que a gente estava falando. Exercício físico, eu quero praticar todos os dias, mas aí eu percebo que eu venho me auto-sabotando, me auto-sabotando, me auto-sabotando. Então, deixa eu ir lá entender dentro de mim o que que diz que é contrário a isso. E aí, por exemplo, eu posso me deparar com um sentimento de que eu odeio exercício físico, desculpa. Eu odeio exercício físico. Então, essa é a minha crença interna. Exercício físico, e aí a gente pode refrasear ela, né, para ela ficar bem no formato de uma afirmação. Exercício físico é algo que não me faz bem, ou exercício físico é algo que eu não gosto. Então você escreve essa frase, tá? Então vamos passar lá. Primeira frase, pega ela lá e escreve. Aí vamos lá para a segunda frase. A segunda frase que eu quero dizer é o segundo tópico que você encontrou que você se auto-sabota. Então, de repente, se for alimentação, né? Ah, e aí você tem que sentir no teu coração o que que é uma verdade para você, que você não merece comer saudável, que você não merece ter o corpo que você gostaria, que você não merece se cuidar. Então, sinta dentro de você, e às vezes são mais que uma frase, né? Mais que uma crença. Então, anote lá aquilo que vier realmente. E aí vá para a terceira escolha, a terceira percepção que você teve que você se auto-sabota. Certo? Identificado essas verdades para você, independente disso ser uma verdade ou de não ser, este é o motivo do qual você se sabota. Se você acredita que você não merece ter um corpo legal, ter disposição, ter energia, então a tua mente vai honrar isso. E a forma que ela vai fazer isso honrar é colocar distrações, colocar outras coisas ao teu redor que vão fazer com que você se auto-sabote, se despriorizando, não tendo tempo para fazer, achando outras justificativas e outras muletas, certo? Então, se a gente quer realmente se empoderar de nós mesmas, a gente precisa ultrapassar esses caminhos da autossabotagem. A gente vai conseguir fazer isso de um dia para o outro? Não. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. Por isso, é muito importante você entender, principalmente, qual é o teu principal objetivo que você quer ultrapassar. Então, desses três que você colocou, onde você se auto-sabota, qual é o teu principal objetivo para esse ano? Que se desdobra, que se abre num portal aqui agora. Então, escolha um objetivo, esse objetivo mais forte para 2023, para que você possa fazer todo o trabalho de desenvolvimento e de empoderamento com ele.
E depois, você entendendo esse mecanismo, como ele funciona, se dedicando a ele e começando a virar a chave de autossabotagem para autorrealização, aí você pode começar a trabalhar nos outros tópicos que você também sente que você se autossabota. Então, escolhido esse um objetivo aonde você quer focar, a gente vai ter que dar passinhos de formiga. Porém, ao dar esses passos, a gente está saindo daquele perfil da insistência e nós estamos iniciando o perfil da persistência. Porque lembra que eu falei lá que insistir é continuar tentando, é começar de novo, fazendo exatamente as mesmas coisas. E quando a gente sabe qual é o nosso objetivo, como a gente se auto-sabota, qual é a verdade interna que existe para a gente, que nos leva à autossabotagem, então a gente começa o caminho da persistência, o caminho aonde nós vamos estar fazendo um trabalho interno para realmente mudar as configurações internas para que essa autossabotagem não realmente se revele dentro desse objetivo. Então, é como se a gente tivesse a receita de que a gente precisa para fazer com que essa autossabotagem saia daí. Então, a gente não vai estar apertando no mesmo botão, falando, ah, essa segunda-feira eu vou começar uma dieta, essa segunda-feira eu vou começar uma dieta. Não, a gente vai ver qual é o caminho que você vai precisar fazer para que a gente possa dissolver essa força da autossabotagem neste objetivo que você tem para esse ano, certo? E aí vale a pena, porque a gente vai estar fazendo as coisas diferente, ainda que essas coisas muitas vezes sejam um trabalho totalmente interno. E aí percebe o quanto tudo que a gente dava como justificativa, toda aquela organização que a gente quer fazer, toda aquela coisa, ela já não é mais importante, porque você sabe que o problema está dentro de você. E aí a gente vai fazer os movimentos para realmente desconstruir essas crenças para que você possa seguir adiante, certo? Então, uma vez que a gente tem o objetivo, que a gente sabe que se autossabota, que a gente sabe qual é a verdade que existe lá no nosso inconsciente, que permite que a gente se autossabote, a gente vai continuar no caminho de evolução interna, buscando virar essa chavinha para persistência, né? Então a gente sai da insistência, vem para persistência, e aí o próximo passo é entender como eu me sinto ao pensar que eu conquistei esse objetivo. Então vamos imaginar que você colocou o objetivo da alimentação saudável, ou você quer se tornar vegetariana ou vegana, qualquer objetivo que você tenha definido para você, eu vou pegar esse exemplo da alimentação vegetariana. Então vamos dizer que você colocou que teu objetivo para 2023 é se tornar vegetariana, você já vem tentando fazer isso há algum tempo, e aí você sempre se auto-sabota, passa alguns dias, uma semana, 10 dias. Você percebeu dentro de você que existia a verdade de que um ser humano não pode sobreviver sem carne. Essa era a verdade que existia dentro de você. Uma vez identificado essa verdade, a gente pode começar no caminho da persistência, da transformação interna. E o primeiro passo que a gente vai dar para isso é fechar os olhos. Então, fecha os olhos um minutinho, respira profundamente e comece a imaginar como você se sente sendo vegetariana. Vamos imaginar que esse ano todo passou e você se tornou vegetariana. Sinta no teu corpo como é esse sentimento. Será que o teu corpo te impulsiona para isso? Perceba se existe uma excitação, um sentimento bom ou, inclusive, percepções somáticas no corpo. Ou
Será que existem percepções de medo, de angústia, de preocupação? Ou às vezes você não consegue ainda nomear que emoção isso seria, mas é algo pesado, é algo difícil, é algo ruim. Sinta isso no teu corpo. O teu corpo, tem ligação direta com essa mente inconsciente. Então ele já te dá dicas de em qual estágio você tá para ultrapassar essa autossabotagem, certo? Então, perceba. E aí anote lá no teu caderno. Qual foi essa emoção, qual foi esse sentimento que veio? Se você sentiu o aspecto negativo, é porque essa crença de que, por exemplo, homem não sobrevive sem, carne, ela ainda está muito forte em você. Então a gente vai ter que começar o trabalho de desconstrução dessa crença. Se você já consegue se ver nesse lugar e já sente uma ansiedade, algo positivo, algo leve, então essa crença ela já está sendo trabalhada através dos teus movimentos, às vezes inclusive sem a intenção, mas você está estudando sobre o assunto, trazendo para o cognitivo motivos e documentários e estudos de que o homem sobrevive naturalmente sem a carne, que existem muitos substitutos. Então essa crença ela já está ali na beirada de ser desconstruída por completo, certo? Então avalie e dê uma nota de 0 a 10 do quanto você tá já propiciada a sair da autossabotagem, se você sentiu algo gostoso, algo leve, algo que o teu corpo, não a tua mente, que o teu corpo sentiu legal, ou se você ainda sentiu pesado, sentiu resistência, sentiu agonia, sentiu peso, tá? Então coloque aí esse essa nota para você entender da onde você está começando, né? De que lugar a gente está começando a olhar para essa sabotagem em especial. Então anote lá. E feito isso, então a gente identificou como esse objetivo ele fica no nosso corpo, certo? Como ele tá. E aí a gente tem que aprender a observar, mas não a absorver. Então vamos dizer que eu fechei os olhos, meu objetivo é me tornar vegetariana, e eu senti um peso, assim, uma angústia. Como assim eu vou ficar, nunca mais vou comer uma carne, algo assim. E isso pesou para mim, né? Ficou uma preocupação de tipo, e agora? E um sentir pesado no corpo. Então, o que a gente precisa fazer é o próximo passo, é a gente aprender que esse sentimento, ele não vai nos matar, né? Esse corpo de dor que muitas vezes aparece até no corpo. Eu lembro que para muitas mudanças que eu queria fazer, eu sentia que o corpo ele não ia. Então, por exemplo, na parte de exercício físico, quando eu era sedentária, que eu fiquei vários, sempre fui muito ativa, mas fiquei vários anos sedentária, na hora de recomeçar, o corpo virava um chumbo, o sistema imunológico caía, a resistência, ficava naqueles estados gripais, ou o peso era tão grande que parecia que não ia para frente. Então, o corpo ele começa a criar manifestações, inclusive, para que você honre o que você acredita. E então, o que a gente precisa entender? Que esse corpo de dor, ele não vai nos matar. Ele não vai ser tão ruim quanto a gente pensa, se a gente puder dar espaço para esse sentir. Então, eu vou fazer o exercício mesmo sentindo meu corpo pesado.
Por quê? Porque agora eu entendo que esse pesado, ele vem por conta daquela programação que está dentro de mim, que acha que fazer exercício é algo ruim. Agora, se eu der espaço para entender que esse sentimento que eu tô tendo não é uma verdade que eu acredite hoje, é uma verdade que eu acreditei talvez lá atrás, na minha infância, que alguém falou para mim. Então, se eu escutar o meu corpo que tá pesado, eu não vou fazer nada. E aí eu vou me autossabotar. Agora, se eu tenho consciência que meu objetivo é passar a me exercitar, a cuidar da minha saúde, me empoderar realmente do meu corpo, e eu percebo que meu corpo tá pesado, eu sei que meu corpo tá pesado porque ele tá tentando honrar, ele tá se conectando com uma verdade que ainda existe em mim, que é a verdade de que eu acho que exercício é algo difícil, é algo que eu não gosto. Então eu escolho fazer um exercício físico sentindo, e aí eu vou fazer as adaptações necessárias nesse caso, mas eu vou sentir essa, eu vou deixar espaço para que esse sentimento esteja aqui, para que esse peso, conforme ele se manifeste, ele esteja aqui e eu possa honrá-lo. E que eu não tenha medo, né? Ai, senti isso, não, então eu não posso ir por aqui, né? Então, é um movimento de tomada de consciência de que se eu tô sentindo isso, existe algo dentro de mim que diz contrário, mas apesar disso, eu vou mostrar para o meu inconsciente que agora eu quero acreditar em outra coisa. Então, eu vou fazer de acordo com o que eu quero fazer, mas eu vou permitir ter esse espaço e eu vou buscar ressignificar o que eu acreditava, o que eu descobri que eu acreditava de maneira inconsciente, né, gente? Porque ninguém em sã consciência quer acreditar que exercício físico não é algo legal ou algo assim. Muitas vezes essas nossas crenças, quando a gente olha com a mente consciente, a gente fala: "Meu Deus, como eu posso ter pensado isso de mim mesma ou ter acreditado nisso?". Mas a gente precisa lembrar que essas crenças muitas vezes foram construídas quando a gente tinha de 0 a 7 anos ou na nossa adolescência, então ou vindas de muito traumas, né, de muitas experiências negativas. Então a gente precisa honrar, respeitar e ter realmente compaixão, compaixão com essas, verdades que a gente colocou para dentro de nós, eh, com o objetivo de nos proteger. Sempre foi sobre isso, sempre foi sobre nos proteger. Agora, nunca foi sobre realmente nos garantir que estejamos no caminho da nossa autorrealização, da nossa felicidade, da nossa vida dos sonhos. Então, esse papel é a nossa responsabilidade, vir e garantir que a gente tenha todas as condições internas, mentais e emocionais para que isso possa acontecer. Do contrário, a nossa mente, ela só garante a nossa sobrevivência, né? A gente está aqui para sobreviver. E esse papel, né, de transformar a nossa vida de sobrevivência para uma vida incrível, para a gente viver a vida ao máximo, é de nossa responsabilidade. E é por isso que a gente está aqui juntas nessa comunidade, é por isso que a gente faz esse movimento, porque do contrário, a gente cai sempre na nesse lugar de sobrevivência, de viver no piloto automático e muitas vezes de frustrações, muitas vezes de viver menos do que a gente realmente gostaria. Então, agora, entendendo isso, que esse corpo de dor pode ficar ali e ele tá ali por um motivo, a gente quer ressignificar ele. A gente quer olhar para essa verdade e reinterpretar ela. Essa reinterpretação com a mente consciente vai funcionar do dia para a noite? Não. É um trabalho. Se você levou muitos anos para acreditar que exercício físico não era bom, através das experiências que você teve, você não necessariamente precisa de muitos anos, mas precisa de um bom trabalho consciente para fazer essa mudança de uma reprogramação. Ou utilizar outras técnicas terapêuticas para te ajudar nesse movimento também. Então, é entender assim: nossa, eu acreditava que exercício físico era algo ruim. E aí eu vou falar assim: não, vou trazer uma nova ressignificação.
Eu acreditava que fazer exercício era ruim, porque eu ia para aula de educação física e eu nunca era escolhido, porque eu era gordinho. Ou, eu caí quando estava jogando basquete e passei muita vergonha, então eu comecei a achar que exercício físico não era para mim. Então você contextualiza o motivo que você acredita na tua história que essa crença se formou. Sempre existe algum motivo, por mais, talvez infantil que ele seja, porque vamos lembrar que muitas vezes você era essa criança ainda. Então, perceber isso, nossa, eu acredito que exercício físico não é bom para mim, porque eu tive aquele momento, aquela cena aonde eu passei muita vergonha e eu achei que eu não dava conta de fazer exercício físico. Mas isso não é uma verdade, eu era apenas uma criança e eu estava só aprendendo a jogar aquele esporte ou fazer aquele movimento, e aquela situação não me define. Muito pelo contrário, quanto menos eu fizer, mais aquela situação vai me definir. Então eu vou começar a acreditar que todo exercício é algo que tem o potencial de me levar à felicidade, de liberar hormônios positivos, que vão me ajudar a estar cada vez melhor. Vai fazer exercício físico vai me deixar na direção daquilo que eu quero realizar. Então você começa a trazer, percepções e construções afirmativas que te ajudam a elaborar uma ressignificação disso que você acreditava. Então, eu vou te dar alguns minutinhos para você fazer essas respostas agora em relação a esse objetivo que você colocou, tá? Então, você vai rebater esse aprendizado que você teve, essa verdade que você criou dentro de você através da tua experiência. Comece identificando por que você acha que ela existe e aí contextualizando, eh, com a tua consciência adulta de hoje. Então, papel e caneta lá e vamos ressignificar. Feito isso, a gente tem um novo contexto a ser trabalhado. E aí o caminho é a gente ter essa consciência do nosso objetivo, ter a consciência dessa ressignificação e permitir que, mesmo que a gente sinta efeitos somáticos no corpo ou emocionais, psicoemocionais, que a gente haja. E toda vez que a gente for agir, a gente lembrar dessa ressignificação dessa crença e ir trabalhando essa percepção, né? E repetindo isso para si e entendendo que essa nova verdade que você quer colocar e trazendo cada vez mais ela para a tua consciência como uma verdade que indiretamente essas gotas vão passando lá para o teu inconsciente também, passo a passo, né? Ou você pode aí, como eu já falei, fazer trabalhos terapêuticos e aí quem tiver o interesse pode me acessar para a gente fazer movimentos que impulsionam uma quebra maior dessa crença de maneira mais acelerada, talvez seja essa a palavra, certo? E aí a gente começa o caminho da persistência, que é
ir ressignificando: "Ah, hoje eu vou fazer exercício físico". Não, eu mereço fazer exercício físico. Exercício físico, ele é algo que vai abrir as portas para o que eu para como eu quero me sentir. Ah, lá no passado, se eu não me sentir bem, é porque eu fiz pouco. Agora eu posso me sentir bem, porque eu vou estar caminhando em direção ao progresso que eu quero. Então, é você se auto-maternar, falando e trazendo essa ressignificação com amorosidade, com leveza, com compaixão. Lembrando que se você passou uma vida toda odiando esportes, não vai ser na primeira ressignificação que você vai mudar essa opinião sobre você, né? Sobre o que você acreditava. Pense em assuntos muitas vezes difíceis de serem discutidos. Se você tem uma posição política ou se você tem uma crença religiosa, você consegue mudar ela do dia para a noite? Eu acho que a resposta é não. Imagino que você tenha dito não. Então, mudar uma crença é como mudar algo tão importante como uma religião, como uma posição política. É possível mudar? Com certeza é possível mudar. Mas você precisa achar motivos para isso e você precisa ir se conversando internamente com essa voz de amorosidade, nesse caso, para esses assuntos mais pessoais, e mostrando: "Olha como é bom fazer exercício físico. Olha, se você praticar, então você vai ter esse resultado. Olha que tipo de hormônios são liberados. A ocitocina, a endorfina, a serotonina, a adrenalina, tudo isso é liberado quando você faz exercício físico. Tudo isso vai te ajudar a se sentir melhor, a ter mais bem-estar". Então você vai se rematernando para que essa ressignificação ela comece a atingir níveis mais profundos. E quando você sentir que você se autossabota, um ponto muito importante, mulheres, é a gente entender que se a gente entrar com a chibata, a gente vai impulsionar ainda mais a nossa crença negativa. Então, hoje eu tô nesse caminho da ressignificação do exercício, tô indo fazer exercício, aí teve um dia que a autossabotagem veio e não teve jeito. Ao invés de eu vir: "Tá vendo? Eu não consigo, não dá certo, eu não consigo fazer exercício, eu vou desistir, não funciona pra mim vai ser isso mesmo, eu não vou conseguir fazer exercício", ao invés de vir com aquela general, que muitas vezes a gente tem dentro de nós, e aí pra perceber se essa general existe dentro de você, a gente escolhe o caminho da amorosidade. Então, nessa comunidade, o nosso grande objetivo de fazer esse empoderamento não é através da força, da dureza desse general, porque esse general, a maioria de nós, a gente já conhece ele há muito, muito tempo, né? E apesar desse general nos fazer as coisas que nós queremos, muitas vezes, a gente faz de maneira pesada, de maneira difícil, de maneira dura, que faz com que as coisas sejam muito fora do que a gente gostaria, no sentido de leveza, de fazer algo gostando de fazer. Então, não é esse o caminho de empoderamento que a gente quer. O caminho de empoderamento nosso é através da compaixão, da amorosidade, do acolhimento, né, da receptividade, da aceitação. Então, se eu me autossabotei hoje, eu tô nesse caminho para sair da autossabotagem e eu me autossabotei hoje, eu vou vir falar comigo mesmo com amorosidade. Eu entendo que você tenha se autossabotado, afinal, foi uma vida toda pensando que exercício físico não é algo bom para mim. Então eu entendo que nesse momento tenha sido muito difícil, eu respeito o teu processo, eu tenho compaixão por você, porque foi uma vida toda pensando diferente, e eu tenho compaixão por esse momento que foi tão difícil para você. Mas, mesmo assim, eu escolho, na próxima oportunidade, seguir o meu desenvolvimento, seguir buscando e acreditando que eu posso fazer diferente. Faz sentido? Então, é a gente começar a o caminho da persistência, agora com clareza, com lucidez sobre o que nos autossabota, fazendo as ressignificações, permitindo sentir no corpo
E a cada falha, a cada momento que a gente ainda não está 100% alinhado, a gente vem nos acolher com compaixão, com amorosidade, para que esse suporte que a gente se dá possa ser o ponto de apoio para o próximo passo que nós vamos ter que dar. Porque, vamos falar, quando a gente erra ou quando a gente tá lá, vamos pegar o exemplo da dieta, você está fazendo dieta faz, eu não acredito em dieta, gente, mas tô dando esse exemplo porque é um exemplo bem típico. Você tá fazendo lá há uma semana. No oitavo dia você pisou na jaca, a vontade é de desistir, principalmente porque vem essa voz desse general dizendo: "Tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Você não acredita que você pode comer saudável. Tá vendo como isso é ruim, como é difícil?". Então, essa voz da crítica interna desse juiz vem e ela torna tudo mais pesado, então a gente quer desistir mesmo. Agora, se a gente vier por esse caminho do empoderamento, através do amor, através da compaixão, e a gente falar com a gente mesmo como se a gente fosse uma criança, ou uma amiga, como é que você diria para sua amiga se ela pisou na jaca depois do sétimo dia de dieta? Amiga, vamos lá, tá tudo bem. Hoje não deu certo, mas você já tá há 7 dias fazendo isso. Não vai ser esse movimento que aconteceu hoje que vai invalidar tudo que você já fez. Vamos continuar. Vamos tentar uma outra estratégia. Respira, vamos tomar um chá, vamos conversar, eu tô aqui pra você, não fica triste. Não seria isso? Ou algo nessa linha? Então eu te convido nessa jornada para a gente, nesse mês, ultrapassar a autossabotagem, de você se maternar toda vez que você não conseguir fazer o que você gostaria no nível que você gostaria, ou no nível que essa voz interna, que esse juiz interno gostaria que você fizesse, certo? E aí, se você sentiu que você tem essas percepções físicas, somáticas no corpo muito forte que não te permitem fazer muitas vezes os movimentos, eu vou te ensinar aqui um exercício que se chama de pendulação, para que a gente comece a permitir sentir essa dor somática, essa perturbação, mas a gente possa continuar agindo apesar dela. Então, vamos fazer lá comigo. Se você não estiver sentindo nada, tá tudo bem, mas observe como é a técnica para se em algum momento você sentir, você possa então fazer, esse exercício com você, para que você possa cada vez mais observar e não absorver esse sentimento, essa percepção, essa preocupação somática que teu corpo está emitindo. Então você vai fechar os olhos e vai sempre buscar se acolher, se aquietar, colocando atenção na tua respiração para poder deixar o corpo em um estado de relaxamento. Ao deixar o corpo relaxado, você vai pensar nesse objetivo que você tem e vai sentir o desconforto no teu corpo, identificando em que parte do teu corpo você sente esse desconforto. Então, por exemplo, eu tô sentindo um desconforto no peito, no lado direito, nas costas, no ombro. Identifique esse lugar e olhe, deixe o teu olhar ir, ao invés de evitar esse desconforto, permita o desconforto. E agora eu quero que você encontre um lugar no teu corpo onde esteja completamente leve, sem nenhum desconforto. Alguns desses lugares são os pés, as mãos, para muitas pessoas. Sinta isso.
Perceba a diferença, que é olhar para esse lugar leve e volte a atenção para o desconforto novamente. Permita que ele fique ainda maior. Se esse desconforto for muito intenso, você volta para o lugar de conforto. E aí, volte para o lugar de conforto, mostrando para tua mente que ela pode focar nas coisas boas, que não existe só essa sensação de desconforto. Existem várias partes do teu corpo que estão se sentindo confortável. Você mostra para ela isso, criando a possibilidade de conviver melhor com esse desconforto e ampliar o lugar de conforto. Aos poucos vai retornando, voltando dessa pendulação. Sinta novamente o teu corpo, como está o desconforto. Será que ele aumentou, diminuiu, desapareceu? Perceba. E aí abrimos os olhos, finalizando o exercício, essa ferramenta. Então, quando você sentir que no somático, no corpo físico, você está sentindo o peso, sentindo o desconforto, você pode ir treinando fazer esse movimento para que você mostre para o teu corpo que existem partes dele que estão se sentindo bem, apesar desse desconforto nesse local, e você começa a conviver melhor no início, enquanto você está na fase de ressignificação, com esse desconforto. E aí, apesar de você estar com desconforto, você consegue fazer o movimento, você não sai correndo desse desconforto. Esse desconforto não vai ser aquilo que vai falar: "Ah, não, não posso, eu não vou fazer isso porque eu estou me sentindo mal". Normalmente o que acontece é que a gente acha que por conta desse desconforto é um sinal de que a gente não deveria fazer isso. E aí a gente às vezes não faz por conta disso, ou porque é desconfortável mesmo, e aí a gente começa a olhar para fora para achar outras justificativas. Certo? Então, mulheres, é isso. Esse é o nosso olhar para esse mês, olhar para a autossabotagem e começar a entender melhor como ela funciona e como nós podemos desconstruir ela dentro de nós. Então, a gente já fez hoje aqui na mentoria esse exercício de olhar para o nosso objetivo, identificar qual é a crença interna, ressignificar a crença interna e começar o caminho de perceber o desconforto no corpo e ressignificar tudo isso, permitindo o desconforto, permitindo dar um novo significado para essa crença e começar o caminho passo a passo da autotransformação. A gente fez isso para o primeiro objetivo e eu vou deixar para você fazer com mais dois objetivos que você tem para esse ano. Olhando aí, então, para três grandes objetivos que muitas vezes a gente tem e que a gente de alguma forma se auto-sabota, para que a gente comece a fazer esse processo de autotransformação e de empoderamento. Porque quando a gente consegue dissolver uma crença dessa, a gente consegue processar o que está no nosso corpo físico, a gente se empodera ainda mais de nós e nos colocamos no caminho de nos empoderarmos da nossa vida, do que a gente realmente quer para ela.
certo? Então, se você gostou desse vídeo, você gostou desse assunto e achou que ele foi importante para você continuar na tua evolução, continuar se empoderando, continuar se curando, compartilha ele com pessoas, com amigas que você sabe que também passam por essa dificuldade e me segue aqui no canal para você receber mais conteúdos como esse que vão te ajudar cada vez mais a se empoderar de si mesma, da sua vida e recriar tudo que você quer de corpo, mente e alma.